Eu vou passar, então, para o Leonardo. Ok, eu vou... Vocês me ouvem bem? Sim. Eu vou compartilhar a tela. Deixa eu só testar, sim. Deixa eu ver se está certo. Ok. Posso Perfeito, começar? Leonardo. Pode começar. Você me avisa quando estiver faltando 5 minutinhos, né? Vamos lá. O meu trabalho é sobre processo de desindustrialização do Rio de Janeiro. Eu sou Leonardo, né? Eu sou doutorando em Sociologia na UFRJ. E, para brevemente introduzir, talvez nem todo mundo esteja familiarizado, a questão da desindustrialização, ela tem a relação com uma mudança muito forte econômica, onde você tem uma redução da participação dos setores industriais, tanto na economia quanto nos estoques de emprego de dados territórios, né? Esse é um processo que ocorreu muito fortemente nas chamadas economias avançadas, ou economias do Norte Atlântico, ali pelos anos 50, 60 até 70. Né? Então, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos perderam muito da participação da indústria. E aqui, no caso brasileiro, esse é um processo que começa a ocorrer principalmente ali por volta dos anos 80, quando você tem período final da ditadura, depois a transição para o período democrático, você tem uma forte redução da participação da indústria, especialmente do setor de manufatura na economia brasileira. E essa transformação, ela não é só uma transformação econômica, né? Ela para pegar o termo que o Strangleman usa, ela é um processo histórico de mudança. Ela é um pouco que o fim... É como se nós tivéssemos vivido ao longo desse século XX um pouco o fim de uma era industrial, né? A era da explosão industrial, do aumento de todo mundo vai virar trabalhador de fábrica, da formação do proletariado, e a gente entra num outro processo histórico, que tem uma série de consequências, não só econômicas, mas culturais, sociais, políticas, muito sérias. E aí, por isso, é importante a gente entender esse processo no caso brasileiro, particularmente no caso do Rio de Janeiro, dando uma certa ênfase, já que a gente está falando de mudança social, a questão do ritmo dessa mudança, né? Então, basicamente, tentando apresentar para vocês qual o problema de pesquisa aqui? Qual é a característica que esse processo em particular tem no Rio de Janeiro, do ponto de vista temporal, de ritmo, mas também do ponto de vista espacial, estamos falando de Rio de Janeiro, né, especificamente, e do ponto de vista setorial, porque apesar da gente falar de setor industrial como um todo, a gente tem diferenciações ali dentro do setor industrial. Tá? E aí, uma hipótese que eu apresentei inicialmente o processo do Rio de Janeiro, de desindustrialização do Rio de Janeiro, ele é mais intenso, né, mais ágil do que ocorre em outros países, em outros estados brasileiros. Tá? Essa é uma afirmação que a gente vê, às vezes, de uma forma mais geral na mídia, as pessoas falam o Rio de Janeiro perdeu participação, perdeu indústria, mas o objetivo aqui é olhar especificamente com o recorte dos últimos 20 anos se, de fato, o Rio de Janeiro está se desindustrializando mais do que outros estados brasileiros e mais do que a economia brasileira como um todo. Tá? Do ponto de vista de método, acho que vale enfatizar que aqui eu estou trabalhando com as contas regionais, tá? Então eu tenho um recorte temporal ali mais ou menos até 2021, 2022, que me permite observar não só o crescimento dos setores industriais, como de subsetores industriais, né? Indústria extrativa, indústria de construção. E aí, já colocando uma questão importante, a maioria dos trabalhos que falam de desindustrialização, eles vão estar muito focados no que eles vão chamar da participação na indústria no PIB, né? Então, eles enfatizam muito quantos por cento do PIB é indústria, quantos por cento do PIB é manufatura. Nesse trabalho, eu tento fazer uma abordagem um pouco diferente. Por quê? Porque a participação do PIB, a participação do setor econômico no PIB, ela é uma variável não necessariamente sempre muito boa para a gente entender o ritmo de um processo econômico. Em grande parte porque a participação de algo no PIB é muito influenciada pelo preço, pela inflação setorial. Né? Então, particularmente se a gente olha os últimos 20 anos, por exemplo, você tem um movimento de inflação e depois deflação enorme, por exemplo, no setor de commodities. Agora, isso não quer dizer que as commodities se tornaram necessariamente uma atividade que cresceu mais ou cresceu menos. Ela se torna uma parte menor do PIB com base na variação da inflação. Então, como forma de tentar capturar um pouco mais do processo econômico e não só da variação de preço,
eu faço o cálculo, eu tento fazer análise com base no cálculo da taxa de crescimento real anual. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo o quanto cada setor industrial cresceu de um ano para outro, desconsiderando a inflação entre aqueles anos. Ou seja, é o valor da inflação, perdão, o valor do crescimento, o valor adicionado do PIB do setor de manufaturas em 2020 a preços de 2019 versus o valor de 2019, para a gente tentar diminuir um pouco o peso da inflação nessa conta e também observar um pouco melhor comparações setoriais e a correlação entre essas séries temporais, né? Tentar entender se o processo de aceleração ou desaceleração, por exemplo, do setor de construção tem relação com a indústria de construção ao nível nacional, ao nível estadual, ao PIB. Tá? Então, indo para os resultados, não vou entrar muito a fundo em todos eles, mas eu quero passar alguns pontos principais com vocês. Primeiro, para a gente ter uma noção de proporção das coisas. Esse é o que eu falei do problema da gente olhar só a participação do setor no PIB. Né? Do ponto de vista da participação no setor do PIB, no caso do Rio de Janeiro, claramente a nossa indústria ela tem gerado em torno de 30% do nosso PIB, com uma grande força, principalmente do setor extrativo. Só que vocês veem, principalmente no caso do setor extrativo, uma enorme variação da participação desse setor no nosso PIB, especialmente assim, na última década. Por outro lado, a indústria de transformação ela tem mais ou menos mantido uma participação um pouco abaixo de 10%, com uma certa tendência de queda, ao passo que o setor de construção, a gente vai ver mais em detalhes, ele tem uma certa oscilação. O último setor industrial que eu coloco, que não vai fazer parte do restante da análise, é o setor que eu estou chamando aqui de AEG. Né? Esse AEG é o quê? Água, energia, gás e esgoto. Tá? Mas que, como é um setor muito ligado especificamente ao serviço público, eu deixei um pouco de fora do restante da análise. Tá? Olhando para as taxas de crescimento desses setores econômicos, a primeira coisa que eu quero que vocês reparem é como, em alguns momentos e em alguns casos, esses setores performam abaixo do PIB do próprio estado do Rio de Janeiro, e aí o PIB do estado do Rio de Janeiro é essa linha verde. Em outros momentos, setorialmente, você pode ter performance acima do PIB. De forma geral, os períodos em que está ocorrendo crescimento abaixo do PIB do Rio de Janeiro é o que a gente poderia chamar de uma desindustrialização mesmo, ou seja, essa atividade econômica está crescendo menos, ela está se tornando menos importante do que o restante do PIB. E aí você vê uma primeira coisa que eu acho importante, basicamente todo o período dos últimos 20 anos, uma performance do setor de transformação abaixo do PIB, ou seja, realmente consistentemente perdendo espaço, e uma flutuação muito grande, tanto no setor de construção quanto no setor extrativo, indústria extrativa, petróleo, gás, etc. Tá? Quando a gente olha para as médias de crescimento, a gente vê que tanto o setor de transformação do Rio quanto o setor de construção ficam, no agregado desse período de mais ou menos 20 anos, abaixo do crescimento do PIB, e em alguns casos até bastante abaixo do crescimento do PIB. A indústria extrativa ela consegue fazer um movimento um pouco contrário, ela consegue ganhar um pouco em relação ao PIB, mas praticamente com exclusividade em função desse período aqui de 2015 a 2020. Por outro lado, a indústria de construção é que a gente vê talvez a maior oscilação, né? Uma indústria que ela chegou a crescer 5% durante um período curto de anos, bastante acima do PIB do Rio, e ela vai para baixo, decrescendo 5% depois. Em grande parte aí a gente está ligado, imagino, ligado a todas as questões relativas à Operação Lava Jato, paralisação das obras das construtoras, etc. Tá? Olhando em detalhe o setor de transformação, a gente reforça aquilo que eu vinha falando, de que ele performa abaixo do PIB do Rio de Janeiro, mas também é importante ver como o setor de transformação do Rio de Janeiro performa abaixo do setor de transformação brasileiro, que é essa linha em amarelo. Ou seja, não só está havendo uma desindustrialização do Rio de Janeiro, ou seja, uma perda de papel do setor de transformação na economia fluminense, como também em relação à própria indústria brasileira, o Rio de Janeiro tem se tornado menos relevante. Tá? No caso do setor extrativo, novamente, a gente vê uma performance que em alguns momentos, bem abaixo do nosso PIB, mas que nos últimos anos parece ter tido um certo boom. Né? O nosso setor extrativo, a nossa indústria extrativa aqui do Rio de Janeiro parece ter tido um boom nos últimos anos, que meio que compensa esse processo de decadência. Né? E no caso do setor de construção, a gente vê claramente
um certo movimento de onda, por assim dizer, que, no meu entender, está muito ligado à política pública, né? Ali em 2008 e 2009, o setor começa a se acelerar muito em função de PAC, de Minha Casa Minha Vida, e depois, com a paralisação de boa parte desses investimentos, o setor vai afundar. No caso de construção, diferente dos outros setores, a gente vê uma correlação muito mais forte entre a performance do setor no estado do Rio de Janeiro e a performance do setor ao nível federal, ou seja, ao nível nacional, melhor dizendo. Botando aqui rapidamente o que são seriam assim, a correlação entre essas séries temporais, quero destacar, na verdade, aqui duas coisas para você. Primeiro, como no caso da nossa indústria extrativa, a gente não tem quase nenhuma correlação entre a performance do setor extrativo, da indústria extrativa do Rio de Janeiro e a performance seja da indústria extrativa em nível nacional, seja da economia fluminense como um todo do PIB do Rio de Janeiro. Tá? Por que isso? Eu não sei dar uma certeza para vocês. Meu palpite seria que tem a ver com um caráter muito mais local da atividade extrativa, da indústria extrativa. Por outro lado, o oposto máximo eu vejo como a relação entre o setor de construção, como tinha dito, o setor de construção do Rio de Janeiro com o setor de construção nacional, onde a gente vê no R2, ou seja, a variação de 86% da variação do setor de construção nacional e do setor de construção do Rio de Janeiro estão correlacionados, ou seja, dá para ver claramente que o setor de construção do Rio de Janeiro ele é basicamente dependente, né, uma função dependente das políticas de nível federal ou do ambiente econômico em nível nacional para o setor de construção. Só já me encaminhando para o encerramento, não vou me demorar, mas só para comentar brevemente, quando você fala de desindustrialização, muitas vezes as pessoas trazem a questão do câmbio. Um argumento muito frequente, muito forte para falar de desindustrialização, a ideia de que o Brasil teve um câmbio muito apreciado e, por consequência do câmbio brasileiro ser muito apreciado, principalmente a nossa indústria de transformação se tornou pouco competitiva. Eu não vou dizer que necessariamente essa hipótese não tenha efeito, ou não tenha alguma plausibilidade, mas eu gostaria de apontar só que, pelo menos no caso do Rio de Janeiro, esse argumento precisa ser um pouquinho relativizado. Se a gente pega, por exemplo, esses últimos 20 anos, a gente vê que claramente aqui a linha vermelha, né, o nosso setor de transformação, ele vai melhor, ele tem a melhor das suas performances justamente no momento em que o nosso câmbio está mais valorizado. E que o longo período de desvalorização cambial, pelo menos ali até 2021, nesse cenário não se traduziu numa melhora do setor de transformação. Ou seja, por mais que a gente possa supor ou possa até acreditar no impacto da valorização e desvalorização do câmbio no nosso setor de transformação, eu acho que vale colocar que, pelo menos no caso do Rio de Janeiro, existem outros fatores que parecem ter mais peso. E aí, já encaminhando para a discussão a partir desses resultados, tem duas questões aí a respeito da hipótese. Eu considero que a hipótese de que o Rio de Janeiro está se desindustrializando mais rápido do que o resto do Brasil, de forma geral, ela é corroborada. Tanto de um ponto de vista clássico da desindustrialização, ou seja, o fato de que quase todos os setores industriais estão tendo um crescimento abaixo do crescimento da economia fluminense como um todo, que já não é um crescimento particularmente bom para o padrão nacional nos últimos anos, mas mesmo em relação a um PIB relativamente fraco do Rio de Janeiro, os nossos setores industriais têm performado ainda abaixo. E existe uma outra visão que para além dessa desindustrialização do Rio de Janeiro em relação à sua própria economia, a gente pode falar também de uma perda de participação, de uma perda de importância do Rio de Janeiro na capacidade industrial do Brasil como um todo. Ou seja, não só as nossas indústrias performam abaixo do nosso PIB, como elas performam abaixo dos setores industriais equivalentes em nível nacional e abaixo de como esses setores performam em diversos outros estados brasileiros. Tá? E aí, resumindo, né, essa discussão, acho que tem 3 pontos que são importantes da gente considerar. Primeiro, uma certa particularidade setorial. Então, eu acho que a distinção, por exemplo, entre como o setor de construção e o setor da indústria extrativa se correlacionam ou não ao mesmo setor econômico no nível nacional, mostra que, para além de um olhar como um todo, de falar de desindustrialização e de indústria como um todo, a gente tem que ter um olhar setorial, tá?
porque existem características setoriais importantes que vão fazer com que as variáveis socioeconômicas tenham efeitos diferentes. Segundo, repetindo, a hipótese de que o Rio de Janeiro esteja se desindustrializando, em grande parte como fruto de uma reprimarização ligada a uma valorização cambial, não parece ser uma resposta, pelo menos, suficiente. Ela pode ser parte da resposta, mas não parece suficiente para o período desses últimos 20 anos. E com destaque para o setor de construção, também é importante da gente pensar em como as conjunturas políticas, para além meramente uma discussão econômica, como as conjunturas políticas, como a continuidade ou descontinuidade de certas políticas públicas setoriais fazem grande impacto. Então, essa mudança muito brutal da performance do setor de construção, daquele pós-PAC, do pós-Minha Casa Minha Vida, para o período pós-Lava Jato, pós-paralisação, pós-crise econômica, mostra que a conjuntura política, particularmente a forma como o Estado atua em relação a esses setores, ele é um fator muito determinante. E eu concluo com isso, agradeço, deixo aqui meu contato para quem quiser falar comigo e agradeço a atenção de vocês. Maravilha, Leonardo, obrigado. Vamos, então, passar para